Olá, sejamos muito bem-vindos a mais uma explanação do trabalho que eu havia proporcionado apresentar para vocês no curso de licenciatura em filosofia. Eu sou o aluno Fidelcino, aluno concluinte do curso, e venho apresentar esse trabalho para vocês ajudar e também aprender muito com essa explanação que eu achei muito interessante, que aqui eu venho abordando desde o primeiro vídeo sobre o que é uma igreja. Que ela não passa só de uma edificação de 4 paredes. Ela também é a junção de várias pessoas para se reunir no nome de um ser superior, que para os cristãos é Deus. E também essa igreja é muito mais invisível do que visível. Como assim muito mais invisível? Porque ela está na plenitude dos santos e dos anjos, onde eles já contemplam Jesus e Deus face a face. E também venho passando disso como ela foi também fundada, essa igreja. Qual o fundamento que foi? Quem que foi que fundou? Quem a instituiu como igreja? Foi o próprio Jesus Cristo em seu apóstolo Pedro, que antes era chamado de Simão e agora é Pedro. Essa palavra, esse nome Pedro significa Cefas, pedra, rocha. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Com isso, ele fundou a sua própria igreja. E aí, essa igreja tem que ter uma sustentação, ela tem que viver de alguma coisa, ela tem que... O que ela vive? Ela vive simplesmente pelo um tripé, essa igreja. E o que seria esse tripé? Como eu já havia explanado nos outros, mas recapitulando para vocês entenderem, que é a sagrada tradição, vinda dos apóstolos, onde Jesus pede, num dos seus evangelhos, fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas esse evangelho pregado foi oralmente, não teve nada escrito. Depois, primeira sagrada tradição, perante os apóstolos e os seus seguidores. Depois, o magistério da igreja, que o magistério ajuda a confirmar isso que foi passado de boca, e depois ajudou a chegarmos até nos dias de hoje a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, esse livro aqui. Então, com esse livro aqui, o Sagrado Magistério ajudou a fazer essas listas, ajudou a ser feita com a tradição a Sagrada Escritura até que chegue até nós. Mas ele não está acima e nem abaixo da Sagrada Escritura, e nem acima da Palavra de Deus, que é Jesus. Ele simplesmente ajuda a nos entendermos melhor a Sagrada Escritura com o magistério. Então a igreja ela sobrevive pela tradição primeiro, depois pelo magistério da igreja e depois da Sagrada Escritura. Então a religião cristã católica apostólica romana, ela não se baseia num livro. Ela se baseia na palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E com isso eu estava pegando a Sagrada Escritura e falando cada livro da Sagrada Escritura, um pouquinho dos seus enunciados, para a gente entender um pouquinho melhor o que aquela leitura fala, o que o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, aquela introdução, uma pequena antífona, né? Uma coisa que vem antes, e os outros. Então, na outra nós paramos no Evangelho de João, e agora nós daremos continuidade aos Atos dos Apóstolos. Uma pequena mesmo introdução de cada um, para que vocês possam entender um pouquinho do que cada um fala, o que cada um pensa, como que foi traduzido, que tem algumas coisas muito interessantes aqui, o que cada um, de cada sua visão, de cada autor. Como havia dito, nem todos os livros foram feitos pelas pessoas que estão no nome. Vamos dar um exemplo, que pode ser que João não escreveu o próprio, mas que bagunça é essa tal? Porque talvez algum discípulo dele possa ter feito e atribuir o nome dele, não que seja... Eu só estou dando um exemplo do Evangelho de João. Mas teve alguns, que nem o livro dos Salmos, o que nós sabemos que foi totalmente Davi que escreveu.
mas pela tradição da igreja e pelo magistério, não foi confirmado isso, pelo fato que não tem relatos exatamente suficientes para dizer que foi ele. Talvez, como tem 150 salmos, pode ser que algum deles foi o próprio Davi, mas os outros foi uma pessoa que seguia ele, que ajudava ele, que entendia às vezes um pouquinho mais do que ele, e ele atribuiu o nome de Davi, porque naquela época nós sabemos que o rei Davi era muito influente, então talvez seja por conta disso que a pessoa não quis se identificar, só simplesmente atribuiu aos livros dos Salmos inteiramente o Davi, mas não foi exatamente todos os salmos que foi Davi que escreveu. E como nós sabemos disso? Pela tradição e pelo magistério da Santa Igreja. E agora daremos continuidade ao Novo Testamento pelos Atos dos Apóstolos. Desculpa. Atos dos Apóstolos. Continuação do Evangelho de Lucas. Possui os mesmos destinatários e as mesmas características, vocabulário, gramática e estilo. O relato que une as duas obras é a Ascensão. É a continuação do caminho. Tem como objetivo narrar a história das origens do cristianismo. Exibe uma constância sacramental e litúrgica da igreja nascente. Dois protagonistas dividem a obra. Pedro, capítulo de 1 a 12, capítulo 12, e a igreja de Jerusalém e Paulo, capítulos 13 a 28, e suas viagens missionárias. Mas o verdadeiro protagonista do livro todo é o Espírito Santo, agindo na sua igreja. A expansão geográfica é evidente, partindo de Jerusalém. Mostra também um desprender-se não pretendido do judaísmo. O estilo da obra é narrativo, sobressaindo os relatos com discursos inclusos, gênero único do Novo Testamento. Então, os Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas, que isso, muitos falam que se tivesse um quinto evangelho, o evangelho que seria é os Atos dos Apóstolos. Se tivesse um quinto, mas os evangelhos só são 4. Epístola de São Paulo. As epístolas de São Paulo são escritos ocasionais, não tratados de teologia, mas respostas a situações concretas. Vê-se nelas, na sua ordem cronológica, a evolução contínua de sua teologia. Escritos posteriores atribuídos inicialmente a Paulo pela tradição. Olha aí. Escritos posteriores atribuídos inicialmente a Paulo pela tradição. Então foi pela parte orante que nós chegamos a ter esses relatos atribuídos. Revelaram-se posteriormente os escritos de discípulos pertencentes à escola paulina. Então, teve pessoas também que escreveram em nome de Paulo. Teve pessoas que seguiam a ele, que participavam dessa vida de evangelização, que também colocavam em prática o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrevendo, colocando a necessidade de não se perder. Recorrendo à pseudomia. As epístolas proto-paulinas são seguramente autênticas, de autoria do apóstolo Paulo, e são aceitas por não ter autenticidade, pró-paulinas não seguramente autênticas, de autoria do apóstolo Paulo, e são aceitas por todos os estudiosos. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses e 1 Tessalonicenses e Filemão. As deuteropaulinas não têm autenticidade segura, sendo negada por um certo número de estudiosos. Efésios, Colossenses e 2 Tessalonicenses. As tritopaulinas dificilmente seriam de Paulo, pois usam uma linguagem diversa e tratam de problemas que existiam nas comunidades no final do século I, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, tem alguns escritos
que os estudiosos acham que não foi atribuído exatamente por Paulo, que não foi escrito por eles e talvez posteriormente ser escrito por alguns dos seus seguidores. Depois de Atos dos Apóstolos, Romanos. Escrita aos cristãos em Roma, cuja situação Paulo tem conhecimento através de Prisca e Áquila, em Corinto, em sua segunda viagem. Escrita por ocasião à terceira viagem, 57, 58 depois de Cristo, mais ou menos, em Corinto. Tem como tema a gratuidade da salvação pela fé em Jesus Cristo e não pela observância da lei. Essa salvação se dirige a todas as pessoas, judeus e não judeus, aborda de maneira serena, ordenada e aprofundada o tema já abordado de maneira polêmica na carta aos Gálatas. 1 Coríntios. Escrita aos cristãos de Corinto, comunidade fundada por ele por ocasião de sua segunda viagem. Escrita na Páscoa de 57 em Efésio, na sua terceira viagem, onde recebe más notícias daquela comunidade. Escreve uma primeira carta, hoje perdida, e com a chegada de outras más notícias, esta carta tem como tema a superação dos conflitos da comunidade, conduta e ética, unidade ante a divisão, caso de incesto, prática de prostituição, dúvidas sobre o matrimônio, virgindade, escravidão, celebrações agitadas, o lugar da mulher na comunidade, mau uso dos dons, cristãos que acreditavam na ressurreição apenas como a sobrevivência da alma. Opção: opõe Cristo, sabedoria de Deus, a vã sabedoria do mundo, acima reina soberano o amor. Então, para você ver que nessa comunidade de Corinto ele teve um pouquinho de dificuldade para ser passada a sua palavra, porque tinha todas essas dúvidas na cabeça daquele povo. Por isso que ele achou necessário voltar várias vezes à comunidade de Corinto. Por isso que ele escreveu a primeira e segunda carta, porque ele era só um naquela época, então ele não conseguiria estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele foi mandando cartas, e essas cartas foram chegando até nós, que é as cartas que nós temos hoje na Sagrada Escritura. 2 Coríntios é considerada uma compilação de bilhetes escritos aos cristãos de Corinto, de autoria paulina. Presume-se que, pouco depois da Páscoa de 57 d.C., uma crise em Corinto obrigou a uma rápida visita. Então ele, por mais que ele mandou carta, mas aqui relata que ele teve uma rápida ida a Corinto, não que ele não foi. Falei que ele era só um sol, talvez teve algumas comunidades que ele chegou aí, mas também ele fez uma carta para aquele povo, porque ele não poderia estar todo um instante, porque ele tinha um momento de evangelização com esse povo. Então todo esse pessoal que ele passou, ele possa ter passado uma vez, depois as outras ele mandou carta, primeiro ele mandou carta, depois ele passou para ver como que estava, enfim, com promessa de retorno, anunciado quase como ameaça. Uma grave ofensa fê-lo substituir a visita por uma severa carta em lágrimas, onde os capítulos de 10 a 13 parece ser uma parte. Os capítulos iniciais com um tom de ternura, confiante, do tom violento dos capítulos 10 e 13. Supõe-se ser a carta conciliadora, escrita em fins de 57 d.C., após por meio de Tito, na Macedônia, saber do feliz resultado de sua carta, em lágrimas, e então renunciar à sua terceira visita. Supõe-se que a perícope 6 de 13 a 7 e 1, por sua posição violenta, tema e estilo, seja um fragmento da carta
perdida mencionada em 1 Coríntios. Os capítulos 8 e 9 são provavelmente 1 ou 2 bilhetes sobre a coleta para a igreja pobre de Jerusalém. Para você ver como que era difícil naquela época uma peregrinação, porque tudo se perdia. Hoje nós temos tudo fácil, hoje nós temos internet, nós temos muitas coisas fáceis. A maioria das pessoas já sabem ler e escrever. Naquela época não existia isso. Então as pessoas um pouquinho mais instruídas como ele, Paulo, conseguia fazer essas visitas e passar, e mesmo assim tinham as suas dificuldades, as suas particularidades da época. Carta aos Gálatas, escrita na Páscoa de 57 em Éfeso, na sua terceira viagem, após receber notícias da região Gálata, percorrida em suas segunda e terceira viagens. Tem como tema a passagem da escravidão, lei, para a liberdade, fé, com a gratuidade da salvação pela fé em Jesus Cristo, e não pela observância da lei, contra os judaizantes que queriam obrigar o seguimento da lei mosaica. Então, o porquê que ele manda essas cartas, Paulo, ele se preocupa tanto? Porque vamos lá, vamos entender um pouquinho rapidinho. Paulo, ele tem a necessidade de visitar essas comunidades, como hoje os cristãos, e principalmente os cristãos católicos, eles têm o bispo, que é responsável por aquela diocese, e ele também tem que ajudem ele, os padres e diáconos da igreja, que já são admitidos na ordem que nem eu havia explicado, que a primeira ordem da igreja católica é o diaconato, depois vem o presbiterato, que é o padre, e depois disso tudo vem o episcopado, são as 3 ordens, os outros só são cargos. Então ele envia os seus padres para poder trabalhar naquela comunidade, naquela paróquia. E é isso que acontece, vai fazendo visita nas paróquias, daí o bispo chega numa época que ele faz a visita pastoral, ele vai em cada paróquia para saber como que anda o andamento, para ver o que ele ensinou, o que está sendo ensinado, se está certo. Era o que Paulo fazia. Paulo, ele visitava, uma visita às vezes rápida, às vezes ele fazia 1 a 3 viagens, mas às vezes escrevia, e com essa viagem, para entender um pouquinho a realidade daquele povo, ele ia lá e catequizava aquele povo. Só que com essa catequese que ele dava, muitos se desviavam. Apareciam outras doutrinas estranhas, aparecia o desânimo, que a pessoa não acreditava mais naquilo que as pessoas que chegavam até eles passavam. Então nós temos que ter essa mentalidade de que não é só porque ele passou que o povo acreditava logo de primeira, papum, ele chegava, uma coisa rápida, chegava, eles já acreditavam, eles já se convertiam. Negativo. Foi muitas e muitas vezes que Paulo teve que escrever, teve que falar, ele se chateou em alguma delas, porque tudo que ele pregou, tudo que ele viveu, as pessoas quiseram ir totalmente contra. É o que acontece hoje. Muitas pessoas se consideram ateias porque chega a ver, fala que Deus é misericordioso, tudo, acontece catástrofes, acontece muita coisa no mundo, eles acabam desistindo da fé que foi passada a eles. É isso que acontecia na época, por isso que ele teve a necessidade de escrever para aquele povo, para que possam acreditar. Foram isso que os apóstolos fizeram, foi isso que os do Antigo Testamento fizeram também, que escreveram, colocaram no papel, para que não se perca a história da salvação, de como tudo começou, por que passaram por isso, por que tiveram que sair do Egito para ficar 40 anos no deserto. Enfim, tem N fatores que é por isso que eles escreveram, para que aquilo pudesse se transformar numa catequese, para que o povo veja a história da salvação, veja que tem um Deus misericordioso que olha por cada um de nós. E é isso que Paulo fez. Ele escreveu, ele achou necessário, ele achou muito necessário escrever e passar por aquele povo, reeducá-los na fé novamente. Efésios, escrita entre os anos de 80 e 100 mais ou menos, atribuída à escola paulina. Conjectura-se ser uma carta circular a todas as igrejas, da qual restou o manuscrito com esses destinatários. Então o que ele quis dizer? Que foi escrita entre os 80 e 100 anos mais ou menos, atribuída à escola paulina. Então depois ele funda uma escola onde os seus
as pessoas que seguiam ele, as pessoas que estavam mais próximos dele, colocaram no papel. É o que chega até nós, que circulava, né, que circulara a todas as igrejas, como havia dito aqui. Tem como tema a Igreja Universal, povo de Deus, esposa do Messias, corpo em crescimento, não mais a soma de igrejas locais. A eclesiologia é eclesiológica, perdão. O desenvolvimento não é claro, mas é coerente. Filipenses, escrita aos cristãos de Filipe, primeira comunidade europeia fundada por ele por ocasião da sua segunda viagem. Escrita em 54 durante uma prisão em Éfeso, não mencionada nos Atos. É um escrito pouco doutrinal, antes uma troca de notícias. Entre os temas, ressalta-se uma advertência contra os maus operários e um apelo à unidade da humildade, com o admirável hino da aquilação de Cristo, testemunho da fé primitiva na preexistência divina de Jesus. Conjectua-se ser o conjunto de diversos bilhetes. Bom, é muito legal saber dessas coisas, porque jamais eu imaginaria que existiria tudo isso, que é pelos apelos, as advertências que tinham sobre aquela doutrina ensinada e sendo corrompida. Então é muito interessante saber dessas coisas, que é esses enunciados que eu estou lendo, é o que você vai encontrar de cada livro que você for ler. Cada apóstolo, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, enfim, todos isso que se você ler, você vai encontrar lá com mais detalhes. Aqui é só um enunciado, mas como é legal a gente saber de como é tratado essa parte de descobrir todas essas façanhas do que aconteceu no passado. Colossenses, atribuída à escola paulina, escrito não se sabe ao certo onde e quando. Olha aí, ó. Atribuída à escola paulina, escrito não se sabe ao certo onde e quando. Onde foi escrito e quando foi. Falta conceitos paulinos como fé, lei, justiça, salvação e revelação. O autor se encontra preso. Tem como tema o perigo de um grave desvio doutrinal causado por gnosticismos e religiões mistéricas. Desenvolve uma cristologia avançada de caráter cósmico. Cristo é a imagem do Deus invisível. 1 Tessalonicenses, que foi escrita no ano 51 em Corinto, na sua segunda missão. Então, o que traz a tradição que o primeiro livro escrito do Novo Testamento, o primeiro livro escrito, o primeiro relato, foi a 1 Tessalonicenses, que foi mais ou menos 51, no ano 51 depois de Cristo. Então aí, é isso aí, quase 21 anos depois, mais ou menos, se ele morreu no ano 33, que se a gente conta o mundo a partir de quando Cristo nasceu, ele se entregou e ressuscitou com 33, é mais ou menos isso, 20 a 21 anos de 19, 20 anos, vamos arredondar para 20 para não ficar tão solto, mas 20 anos depois, o primeiro relato foi a 1 Tessalonicenses, mais ou menos, né? Na sua segunda missão aos cristãos de Tessalônica, após enviar Timóteo à comunidade, que voltou trazendo boas notícias e uma questão teológica. Após a ação de graças pela fé, esperança e amor na comunidade, do desejo voltar para contemplar a formação dos Tessalonicenses, trata do problema teológico da parousia iminente. No tema expõe como vai ser a ressurreição dos corpos. Então, nessa 1 Tessalonicenses, ele trata muito disso, da parousia. A parousia é a segunda vinda de Jesus, e também como vai ser a ressurreição dos corpos, porque
no creio da Igreja Católica, tanto o niceno-constantinopolitano quanto o creio, símbolo dos apóstolos, se pronuncia a ressurreição da carne, que é os que estão mortos se vão ressuscitar, enfim, trata-se tudo de lá, de Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, escrita em Corinto logo após a primeira carta, aos mesmos destinatários, por causa das consequências abusivas da primeira carta. Interpretaram que não valia a pena trabalhar e ocupar-se com os assuntos da vida terrena. O tema é novamente a parousia, agora não mais iminente, e o fim deste mundo. Os cristãos devem trabalhar e esperar, e não especular sobre o assunto. Então, ainda continua o assunto da parousia na segunda Tessalonicenses, mas que pede para o ser humano em si, nós, os homens, que não se preocupe com o fim do mundo, mas que nós possamos trabalhar e esperar que uma hora vai chegar. Nós não sabemos quando, por isso que ele pede, vigiai e orai, que nós não sabemos a que horas, a que local, até porque fala, né, se nós soubéssemos quando um ladrão ia roubar a nossa casa, roubar um carro, roubar algum bem material nosso, nós se precavíamos antes. Mas ele pede para a gente orar e vigiar. Então, você não vai deixar sua casa, seu carro aberto no meio da rua, escancarado, não. Você vai vigiar para que isso não possa acontecer. É o que nós fazemos. Então, ele pede para que nós não especularemos quando chegar. Cada coisa no seu local. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus. Não existe Cronos para Deus. Cronos é o tempo, não existe. Deus, ele é o tempo. E ele é o dono de todas as coisas. Então não teria por que ele se preocupar com esse tempo. Nós se preocupamos no que nós vamos ser daqui para frente, como que nós iremos sobreviver, mas ele não precisa disso porque ele é Deus. 1ª e 2ª Timóteo, Tito, são atribuídas à escola paulina, escritas no fim do 1º século, com conteúdo, forma e contexto estreitamente relacionados. O grego é helenístico. Faltam palavras típicas do vocabulário paulino. São escritos de caráter pessoal, com personagens ilustres como destinatários, com responsabilidades frente às comunidades cristãs. Tem como tema garantir às igrejas como instituição, conservar o ensinamento tradicional e defender-se das ameaças de desvio doutrinal, com o combate velado ao gnosticismo, através de enunciados contrários aos seus princípios, e ao culto ao imperador, com o combate velado ao gnosticismo, através de enunciados contrários aos seus princípios, e ao culto ao imperador atribuídos a Cristo seus títulos. Então, desculpa, eu li 2 vezes a mesma linha, mas também ele falava sobre o culto ao imperador. Então, já o culto ao imperador saía totalmente do que ele ensinou, de tudo aquilo que foi dito já perante Cristo. Então, se cultuava o imperador naquela época. O ímpeto de evangelizar se torna esforços por manter. A 1 Timóteo, ao bispo de Éfeso, traz recomendações de como ele deve se comportar frente à comunidade. Então, com esse culto ao imperador, ele se esforçava em manter a evangelização. Por isso ele acha necessário mandar as cartas para que aquele povo não se perca na fé, porque ele não poderia estar o tempo todo com eles. Então, por isso que ele, essa evangelização, ele mandava essas cartas e tentava corrigir aquele povo, mesmo com dor no coração de muitos se afastarem já da verdadeira fé, o que já foi passado, o que acreditavam, e negavam aquilo que já tinham visto como a sua fé. A 1 Timóteo, ao bispo de Éfeso, traz recomendações de como deve se comportar frente à comunidade. A 2 Timóteo é uma exortação mais pessoal, onde Paulo recorda seu ministério e prepara-se para morrer. A de Tito, jovem bispo
de Creta, na Grécia, sobressai entre os conselhos as duas doutrinas cristológicas. Filemon, pequena joia de Paulo, foi escrita na prisão de Roma nos anos 61 a 63 depois de Cristo. A Filemon, cristão de Colossas, dono de um escravo, Onésimo, convertido por Paulo no cativeiro em Roma, revela o coração delicado de Paulo, que superpõe o amor e a fraternidade cristã às relações judaicas. Então, essa carta de São Paulo a Filemon, ele escreve já preso, já estando na prisão. Então, para você ver como que era naquela época e principalmente como ele foi fiel a essa evangelização. Aquele que perseguia cristãos se tornou o maior pregador da palavra de Cristo. Que ele se converteu, Jesus apareceu no sentido de... não apareceu de corpo, mas falou com ele, perguntou: a quem tu persegues? Tu persegues a mim, quem persegue ao meu irmão persegue a Cristo. Então ele se converteu e fez esses ensinamentos de tudo o que precisava ser dito, tudo aquilo que ele foi tocado, tudo aquilo que ele foi também orientado pelo Espírito Santo para que ele pudesse passar esse Cristo que ele recebeu depois da sua conversão. Carta de São Paulo aos Hebreus. Desculpa, eu falei errado, porque aqui está falando de autor desconhecido, não foi Paulo. De autor desconhecido é anterior à distribuição. De autor desconhecido é anterior à destruição do Templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo. O texto supõe leitores versados na antiga aliança, convertidos ao judaísmo, ou desejosos de se converter. Daí o título aos Hebreus, atribuídos no século II. Em língua grega mais pura e elegante que a de Paulo, traz os ensinamentos do apóstolo com a utilização ostensiva de referências do Antigo Testamento. A maneira de citar, porém, não é paulina. Falta o endereço e o preâmbulo das suas cartas. Então, eu peço desculpas que eu já introduzi falando carta de São Paulo aos Hebreus. Não, eu estava na outra carta anterior, então mas enfim, eu peço desculpas, não foi, para não falar besteira. Então não tem relatos de nenhum escrito de Paulo aqui, que pelo menos é o que está falando, enunciado que não tem a utilização ostensiva, a referência ao Antigo Testamento, a maneira de citar, não é a maneira que ele citava as outras cartas. Vários pontos são apresentados de formas diversas dos ensinamentos de Paulo, mais um relato, embora não o contradiga. A concepção da fé, atitude menos dura perante a lei. A cristologia, o objetivo é cristológico. O tema central é a constância da fé, aduzindo personagens como modelos. Então aqui fala que não é só porque não tem aquilo que Paulo falou, que Paulo pregou, que vai tirar a autenticidade do documento, mas que o que eles percebem pela leitura, pelas coisas que foram feitas em Hebreus, não condiz com aquelas escritas dele. Que nem eu falei para você, se ele começa sempre com todas as cartas dele com uma frase, e essa não começou, já seria um jeito de interpretar que não foi ele que escreveu. Epístolas católicas. 7 epístolas se unidas bem cedo numa mesma coleção. São, obstante suas origens diversas, seu título muito antigo, de Católicas Universais, provavelmente se deu pelo fato de a maioria delas não ser dirigida
a comunidade ou pessoas em particular, mas visar os cristãos em geral. Então essas cartas que foram já feitas, então não foi para aquela comunidade específica, como Corinto, como os Gálatas, os Romanos, enfim, não foi específica para uma comunidade. Ela foi feita abrangendo todas. Carta de Tiago, obra pseudômica de autor incerto, escrita no final do século I, trata de assuntos bem cristãos, a relação fé e obras, a regeneração pela palavra e a lei da liberdade. Possui relação estreita com 1 Pedro. O estilo é sapiencial, pródigo em imperativos. Demorou a ser aceita como canônica. Tem como temas paciência nas provações, fé, as obras, domínio da língua, sabedoria, cobiça, inveja, maledicência, oração. Então a carta de Tiago, ela demorou um pouquinho para ser aceita no cano por conta desses assuntos que eles foram vendo a sua autenticidade. Então não que ela contenha alguma outra coisa errada, mas em si porque eles pensaram muito bem antes de colocar Tiago para ver realmente a sua veracidade. 1 Pedro, escrita para pagãos convertidos, a autoria tem discussão indefinida. Pode ter sido Pedro, ancião e prisioneiro, próximo da morte, escrevendo uma espécie de testamento, portanto próximo de 67 depois de Cristo, ou é a pseudônima de um autor do círculo de Pedro, com traços hábeis para tornar verossímil em tempos difíceis, para animar outros fiéis na perseguição de Domiciano, 95 a 96 depois de Cristo. A linguagem e o estilo grego são impróprios para o pescador galileu. Faltam lembranças pessoais de um companheiro íntimo de Jesus. A carta muda de tema sem avisar. Seus temas são esperança cristã, conduta moral, Cristo, pedra viva, vida cristã, casais, paciência, morte e ressurreição de Cristo, batismo, hostilidade do mundo, anciãos e jovens. 2 Pedro, escrita para pagãos convertidos, é seguramente de autor pseudônimo, devido às repetidas vezes que o autor se trai ao estilo de sabor helenístico, e evidente semelhança com Judas, que foi modelo para esta carta. É datada a introdução às do final do século I. Tem como temas o atraso da parousia, as heresias, a exortação, paciência e a esperança. 1 João, escrito para uma comunidade constituída mista de pagãos e judeus convertidos, certamente da Ásia. Acredita-se ser o próprio apóstolo João o autor, dada as semelhanças de vocabulário, estilo e doutrina com o Evangelho de João. Pela semelhança de doutrina, presume-se uma relação próxima e do Evangelho, opinião não completamente aceita. É doutrinal, cristológica. O tema do livro são os sistemáticos ou apóstatas e os critérios para discerni-los. Os ensinamentos são: Deus é luz, é amor, é Pai de Jesus, que é seu Filho feito homem, é o Messias que o faz o pecado, o Espírito nos unge, habita entre nós, faz confessar, dá testemunho. 2ª e 3ª carta de João. A autenticidade da autoria foi uma dúvida na antiguidade, não compartilhada atualmente. Presume-se
que a redação se deu no final do século I. A brevidade as coloca como bilhetes. O problema da segunda é doutrinal cristológico. O problema da terceira é de organização pela ambição em um viral. Carta de Judas, escrito pseudônimo no final do século I, possui citações a apócrifos, levando a crer num judeu helenista como autor. O tema é contra falsos mestres, com recomendações aos fiéis. A carta não é atraente, recrimina sem argumentar. E agora nós iremos para o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Apocalipse, escrito para as 7 igrejas da Ásia e de um autor chamado João. Provavelmente não o evangelista, mas não o pseudônimo. No desterro desterro tem como objetivo prevenir e antecipar a grande perseguição que se avizinha. A maioria dos comentaristas se inclina a datar a redação na época do imperador Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. É o livro da esperança cristã. O gênero é apocalíptico, com elementos típicos do gênero: números, cores, imagens, intérprete, recurso ao Antigo Testamento, construção. Permeiam o texto hinos minúsculos e uma grande liturgia celeste. Então, o que nós podemos ver que tudo isso que tanto o Antigo e o Novo Testamento nos proporciona é essas leituras do que nós vemos até hoje. Tudo que eu falei da Sagrada Escritura, tudo que foi posto, foi colocado aqui nesse grande volume que nós temos hoje, que é a Sagrada Escritura. Pois bem, cada partinha que eu li é o que trata cada um dos livros. Então, para vocês verem como a história da salvação no Antigo Testamento, a primeira vinda de Jesus Cristo, morte e ressurreição depois com o Novo Testamento, os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, torna-se o cânon que hoje a Sagrada Escritura é essa que nós conhecemos. Eu já tinha feito uma pergunta dessa a uma pessoa que entendia muito da Sagrada Escritura e perguntei: e se caso alguém achar mais algum fragmento, colocar alguma coisa, achar alguma coisa a mais que possa ajudar ainda mais nós conhecermos Cristo como é de hoje, faria uma nova Bíblia? Não faria. Ela acrescentaria, ia ser estudada com maior carinho, ia ser aceita, mas no cânon já foi fechado. Ninguém muda mais esses 27 livros e os 46. Então a Bíblia é essa que nós conhecemos, não vai mudar mais. Mas por que não muda? Porque já foi fechado o cânon. Não tem mais por que colocar, introduzir ou tirar livros nenhum, porque já foi feita pela tradição e pelo magistério da igreja. Então não há uma necessidade de fazer um novo cânon da Sagrada Escritura. Como eu disse, se aparecer algum, que já apareceu alguns documentos que a igreja autenticou como verdadeiros, que ajuda na história da salvação, mas que não entra mais no cânon. Então isso é a explanação dos 46 livros da Sagrada Escritura e também dos 27 livros do Novo Testamento. Aqui nessa parte entre os livros da Sagrada Escritura eu encerro por aqui e na última explanação contarei um pouquinho sobre o histórico do estudo da Bíblia na igreja e também como que aconteceu a Reforma Protestante depois disso, depois de que tudo foi feito, como que aconteceu a Reforma Protestante, como que surgiu a primeira Bíblia impressa, enfim, nós iremos ver na próxima aula. Muito obrigado pela paciência de vocês, espero
ter contribuído muito mais e aprendido também muito com vocês. Deus abençoe, muito obrigado.